Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é uma resenha e um tutorial com paleta de marca nova, a marca Pink 21. E hoje eu vou começar te dizendo que se você tem essa paleta e na hora de esfumar as sombras parecem tudo uma coisa só, não se frustrem, tá? Não é vocês, não é a técnica, é a paleta. Enquanto eu vou te mostrando aí o swatch dos glitters e das outras sombras, eu vou te contar os pontos positivos e negativos. Vou começar pelos positivos. As sombras mate, elas esfumam muito bem, eu não achei que elas mancham e nenhuma cor precisa de fixador. Agora os pontos negativos, gente, ela esfarela muito, eu sujei a pele várias vezes, eu sempre faço os olhos com a pele pronta, mas com essa quase deu ruim, mesmo tirando o excesso de sombra do pincel. Outra coisa, eu não gostei de nenhuma sombra cintilante, elas são mega esfarelentas, não brilham quase nada, fora que também parecem demais umas com as outras, tá? Na verdade, a gama de cores dessa paleta me incomodou um pouco, na hora de comprar me chamou a atenção esses tons mais avermelhados e os glitters, mas quando eu peguei ela na mão eu achei tudo muito a mesma coisa, tá? Gostei bastante da qualidade dos glitters, vem muito glitter, eu só não gostei muito dos tons mesmo, não é a minha gama de cor preferida. Foi desse jeito aí que o tutorial ficou e agora vamos lá para o passo a passo. Eu comecei com um pincel médio e nesse tom de vermelho, o mais forte, o vermelho mais forte da paleta, fui depositando essa cor até o côncavo. Eu resolvi fazer um ponto de luz, apesar de que, como eu não achei nenhuma sombra pra brilhar muito, eu não sei se deu muito certo. Com certeza não foi o tutorial que eu mais gostei de fazer, gente. Mas a paleta, ela chama, assim, para um esfumado mais avermelhado, né? A maioria das sombras mates são puxadas pro vermelho. E como vocês viram aí no swatch, elas ficam todas iguais. Os 4 tons vermelhos, eles ficam praticamente a mesma coisa no swatch. E no olho não ficou muito diferente, tá? Então eu apliquei essa sombra até o côncavo, depois eu fui esfumando com esse pincel, esse mesmo pincel. E agora eu troquei de pincel, peguei um pincel um pouquinho menor e um tom mais clarinho para poder esfumar as bordas. Eu gostei muito de como essa paleta esfuma. Achei que o esfumado ficou bem bonito e não manchou, né? Eu só queria um pouco mais de diversidade nos tons, né? Apesar de serem avermelhados, mas poderia ter um pouco mais de diversidade nos tons. Depois eu vim pra esse tom mais escuro, eu não gostei dessa cor, eu senti falta de um marrom de fundo quente ou até mesmo um preto. Eu acho que no lugar dessa sombra aí, se tivesse um preto, eu ia gostar muito mais. Eu usei ela e eu misturei com um pouquinho da sombra roxa também da paleta, um tom mais arroxeado, para poder escurecer o canto interno e o canto externo dos olhos, para poder formar mesmo o ponto de luz, né? E aí eu fui colocando bastante sombra, sujei ali bastante o cantinho do nariz, ó. E depois eu vim com corretivo para poder fazer o corte, né, do ponto de luz. E eu usei esse tom de dourado aí. Essas sombras cintilantes não faz diferença, você aplicar elas com o pincel ou com os dedos, elas não brilham mais como geralmente acontece com sombra cintilante, né? Que quanto mais a gente dá uma polida, mais a sombra brilha. Nessa aí não fez muita diferença, tá? Eu fiquei um pouco decepcionada, confesso, porque as sombras mate são todas muito iguais e as sombras cintilantes, apesar de eu ter gostado muito dos tons, elas não brilham, então com certeza eu vou me desapegar dessa paleta, tá? Mas se você gosta desses tons, gente, não desanime, tá? E experimentem. Aí, para usar um pouquinho dos glitters, eu peguei um pouquinho dos 2 dourados e passei sem fixador mesmo. Vim com um pouquinho de pó compacto para poder limpar a pele, só com pincelzão eu não consegui, então eu peguei mais pó num pincel de esfumar e dei acabamento aí no canto interno dos olhos. Voltei no tom mais escuro para poder fazer o esfumado inferior, sem fixador mesmo, tá? Como eu falei, as sombras elas esfumam muito bem, elas pigmentam muito. O que mais me incomodou mesmo foi que o esfarelar tá demais. Geralmente eu não reclamo muito disso porque eu não vejo um problema, mas pela quantidade de vezes que eu sujei a pele, mesmo tirando o excesso de sombra do pincel, nessa paleta aí foi um problema pra mim, tá? Eu esfumei aí primeiro o tom mais escuro, depois o tom de rosa e fui dando acabamento. Depois colei os cílios postiços, passei um batonzão e foi assim
que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado e me conta aí se você já tem essa paleta, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.